Um dos fatores que a ciência investiga muito é o que? É a menstruação retrógrada, que em vez do fluxo sair pelo canal ali e ser eliminado, ele volta pelas trompas, e a hora que ele volta, ele vai se depositando nos tecidos, nos órgãos, e a hora que ele se deposita, ele se fortalece, porque ele é alimentado pela inflamação, porque é uma forma do corpo tentar se livrar, mas acaba que vai alimentando, vai fortalecendo aquilo, e aquilo vai virando ali uma placa, né? Um implante de endométrio, vai virando a endometriose, que é o endométrio fora do útero, fora da cavidade uterina. Só que o que aconteceu? Com o tempo, os pesquisadores começaram a estudar e eles perceberam que existia uma dissonância ali. Por quê? Porque 90% das mulheres têm algum nível de menstruação retrógrada. Só que 15% das mulheres desenvolvem endometriose. Aonde está o Oli? Aonde está o fator que faz com que 15% dessas mulheres desenvolvam endometriose e as outras não? Tá? Um dos fatores que os cientistas chegaram é que, lembra do sistema imunológico que eu falei lá no começo da aula? O sistema imunológico daquela mulher tá tão debilitado que ele não consegue fazer a limpeza. Então, algumas mulheres têm um sistema imunológico mais forte, ainda não está corrompido, e aí consegue fazer a limpeza. Enquanto outras mulheres não conseguem. E daí aquilo vai se fortalecendo, aquele implante de endométrio vai se fortalecendo e vai virando um caso de endometriose, tá? Então, esse daqui é um fator muito importante. Aonde que a gente produz 70% das nossas células imunológicas? Quem é aluno da formação sabe. Se você é aluno da formação, coloca aqui embaixo nos comentários, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Inflamação, não é verdade? Não deu conta, sistema imunológico falhou. Estudo de 2023, presta atenção nisso daqui. Estudo de 2023. Os pesquisadores fizeram estudos em ratinhos. O que acontece? Eles pegaram ratinhos com um microbioma, uma flora intestinal saudável, e uns ratinhos que eles tinham uma flora, não tinham flora intestinal. O que eles... Olha, presta atenção, gente, que isso aqui vai ficando cada vez melhor. Eles pegam os ratinhos para induzir esses ratinhos a não terem flora intestinal, eles dão antibiótico para esses ratinhos desde que eles nascem. Por quê? Porque os antibióticos, eles destroem a flora intestinal. Então, esses ratinhos, eles não tinham flora intestinal, tá? Não tinha um ratinho com a flora intestinal saudável e ratinhos que não tinham flora intestinal porque foram induzidos através do uso de antibióticos, tá? Eles pegaram mulheres com endometriose, pegaram as fezes dessas mulheres e fizeram ali o transplante fecal, o transplante de microbioma nesses ratinhos, tá? E fizeram com uma seringa ali, com uma injeção, o importe, né, de placas de células de endométrio ali naqueles ratinhos. E o que eles perceberam? Olha só que interessante. O que eles perceberam? Que os ratinhos que receberam o microbioma de mulheres com endometriose tinham um aumento acelerado do crescimento das placas de endometriose, dos implantes de endometriose. E os ratinhos que não tinham recebido aquele microbioma, que tinham um microbioma saudável, não tinham esse crescimento. E daí o estudo começa a mostrar que a composição e a diversidade do microbioma intestinal tem uma influência direta nesses casos de endometriose, seja para iniciar um quadro de endometriose, ou seja para consolidar, para acelerar a evolução da doença. Olha como a raiz vai ficando cada vez mais clara. Olha como vai ficando cada vez mais
assim, nítido pra gente que a gente precisa parar de ficar focando no sintoma e focar na raiz. Aonde está a raiz? Microbioma intestinal. É a conexão do microbioma intestinal com essa endometriose, tá? E daí, olha só que interessante. Eles perceberam que as mulheres com endometriose, elas têm um aumento disfuncional de bactérias no colo do útero. Elas têm Gardnerella, Streptococcus, Icterícia e Shigella, crescimento acelerado dessas 3 bactérias no útero e a diminuição dessas 3 mesmas bactérias no intestino. Olha só, vou repetir para vocês, tá? Mulheres com endometriose tem uma diversidade menor né, de microbioma intestinal e o aumento disfuncional de bactérias no colo do útero, com um crescimento acelerado de Gardnerella, Streptococcus, Escherichia e Shigella. E essas mesmas bactérias têm uma diminuição significativa no intestino. Tá? Eles também perceberam que essas mulheres elas têm uma diminuição no butirato. O butirato é um ácido graxo que é construído através da fermentação que as bactérias produzem quando elas estão em contato com fibras alimentares. Então, tem bactérias ali dentro do intestino, bactérias boas, elas vão ter contato com fibras alimentares e elas vão produzir esse butirato, tá? Essas mulheres com endometriose, elas tinham uma diminuição da produção de butirato, que é extremamente anti-inflamatório. Então, o próprio corpo dessa mulher com endometriose não consegue combater a inflamação, não consegue combater essa inflamação crônica, que também é a raiz dessa endometriose, tá? Olha, essas bactérias agressoras que estavam dentro do intestino das mulheres com endometriose produziam muito ácido químico, tá? E quando os ratinhos receberam esse ácido químico, eles começaram a ter um aumento dos implantes de endométrio, das placas de endométrio. Olha só, gente. Olha, ó. Meu Deus, eu não sei mais o que eu posso fazer para te explicar. O que você quer da sua vida? Você quer amenizar os sintomas, chega um cliente com endometriose, vai dizer assim, você vai ficar com esse problema pro resto da sua vida porque não tem o que fazer, ou você vai fazer cirurgia, ou você vai fazer ali terapia hormonal e aqui a gente vai amenizar seu sintoma. Ou você vai se levantar como um terapeuta natural, um enteroterapeuta que trata o problema desse cliente na raiz em 4 sessões. O que você quer fazer? Um caminho te leva a você não ter sucesso, não ter resultado, se frustrar e talvez desistir. E o outro caminho te leva a se tornar inteiro gold, fazer seus R$5.000 a mais por mês. O que você quer? Não importa se você está começando agora, não importa se você já está na jornada, não importa se você já estudou, mas ainda não se sentiu seguro. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Eu não tenho como mudar. Isso aqui é um estudo, gente, 2023. Nós estamos em maio, finalzinho de maio de 2023. Esse estudo é de agora. Extremamente recente. Extremamente recente. Você precisa escolher o seu caminho. Eu quero aprender a tratar o problema do meu cliente na raiz em 4 sessões, fazer R$5.000 a mais por mês, tratar os problemas de verdade na raiz, apresentar resultados para o cliente e ter os meus resultados financeiros, ter segurança, ter confiança, construir autoridade, ou eu quero simplesmente amenizar sintoma. É uma escolha. É um caminho, tá? E você precisa dele. Você precisa fazer essa escolha. Você precisa fazer essa escolha, tá?